Olá, olá, tudo bem contigo? Estamos novamente reunidos para darmos sequência aos nossos estudos dentro do direito constitucional. Lembra-se do que a gente já estudou no primeiro e no segundo encontro? Veja assim, nós tratamos lá no primeiro momento da evolução histórica das constituições brasileiras, lembrou-se? Da época do imperador, a primeira das constituições, devagarinho abordando uma delas, a segunda, a terceira, chegando até a nossa Constituição vigente. É bem verdade que tratamos de maneira superficial, mas trazendo o que cada uma trouxe de mais importante, não é verdade? No segundo momento, tratamos dos princípios fundamentais da Constituição atual, ou seja, começamos a estudar a Constituição vigente, principalmente tratando dos fundamentos e dos objetivos da República Federativa do Brasil. Lembrou-se? Na aula de hoje nós vamos abordar o quê? Nós vamos abordar os princípios e garantias fundamentais. Lhe parece importante trabalhar com princípios, direitos fundamentais do cidadão, da coletividade? Então reflita sobre isso, porque esse é o assunto da aula de hoje. Só para que você possa contextualizar os assuntos que nós vamos trabalhar no dia de hoje, eu convido a você a assistir juntamente comigo um pequeno vídeo para verificarmos se realmente trata-se de alguma coisa relacionada a direito e garantia fundamental. Acompanhe-me ao quadro, por favor. Racismo. É um texto lá do Tribunal de Justiça de Brasília que condenou um homem por ter ofendido duas mulheres negras. E nós vamos então assistir a esse vídeo. Tá certo. Doutor Luciano Medeiros, muitíssimo obrigado mais uma vez por sua participação. Obrigado a você. Em Brasília, o Tribunal de Justiça condenou um homem por racismo. Ele teria ofendido duas vendedoras negras e a pena chega a quase 3 anos de prisão, mais o pagamento de R$20 mil de indenização. Casamento é um momento mágico para muita gente, mas dá um trabalho, seu Toshio que o diga. Ele nem imaginava que o sonho da filha fosse parar na polícia e na justiça. O motivo? O vestido da noiva. Ela foi experimentar o vestido, acompanhada de mim e da mãe, e ela subiu na loja, na parte de provas, e ela provou um vestido que ela gostou muito. Na hora que eu olhei, falei, olha, esse vestido caiu perfeito em você. Falei, então tá, eu vou alugar esse vestido. Enquanto o casal curtia a lua de mel, o pai da noiva foi devolver a roupa usada pela filha no casamento. Uma confusão. De acordo com as investigações, o cliente, ao devolver o vestido, pediu a nota fiscal para a funcionária que demorou para trazer o documento. O cliente ficou nervoso, começou a xingar a atendente e a gerente com palavras racistas. As funcionárias procuraram esta advogada, que entrou com ação penal, alegando crime de racismo. Existe aí um dano moral, né, e a área criminal, porque houve uma injúria racial grave. Já o advogado de seu Toshio contesta o processo. Para ele, a acusação usou testemunhas que não teriam visto a discussão. As testemunhas foram muito bem industriadas pela acusação. E foi montado esse complô ali mesmo na loja, na parte superior. O que nos cabe agora é pedir a revisão criminal pela dupla condenação à indenização. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que, mesmo assim, seu Toshio deveria ser condenado a 2 anos e 8 meses de prisão em regime inicial aberto, pena que foi revertida em prestação de serviços à comunidade e ainda a pagar R$10 mil para cada uma das vítimas. Para a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal, a decisão foi acertada ao punir o agressor. Fundamental, é importante que a nossa justiça, possa agir nesses casos para servir também de formação dessas pessoas e também de combater esse tipo de crime. E vamos... Notou você então? Trata-se de crime de racismo. Será que esse tipo de discriminação
também é assegurada na nossa Constituição? Será que esse e outras discriminações seriam possíveis? Me parece que não, não é verdade? Essas abordagens, então, farão parte dos nossos estudos no dia de hoje. Nós sempre falamos e ouvimos dizer também de direitos e garantias fundamentais do cidadão, principalmente, não é verdade? Mas será que a Constituição só trata de direitos e garantias? E onde nós poderíamos localizar esses chamados direitos fundamentais? Vamos iniciar então os nossos estudos. Acompanhe-me ao quadro, por favor. A Constituição, ela trata de direitos e deveres individuais e coletivos. Então, chama a sua atenção, você não tem somente direito, não. Você, é claro, tem também os seus deveres. Se é direito de um, certamente será dever de outro. Essa balança, ela tem que estar sempre equilibrada. Vamos ver, em relação a esses direitos e deveres, o que nos traz a Constituição vigente de 88. No seu artigo 5º, já na cabeça do artigo, no caput do artigo, diz exatamente assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros. E eu vou parar um pouquinho aqui, somente para chamar a sua atenção nessa primeira parte. Todos são iguais perante a lei. Pergunta a você. Todos são iguais perante a lei. Todos quem? Homem, mulher, preto, branco, amarelo? Depende da sua vontade sexual? Veja, sem distinção de qualquer natureza. Somente para que você faça uma pequena reflexão. Você realmente crê que esse primeiro momento do artigo 5º esteja sendo aplicado? Você também entende que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza? Isso significa dizer o seguinte: dentro de uma mesma condição, de uma mesma situação, a lei assegurará a todos que estejam naquela mesma condição a mesma determinação. O aplicador da lei naquele determinado caso concreto não pode distinguir, diferenciar qualquer tipo de pessoa, seja em relação a sexo, em relação à religião, a qualquer vontade, ou seja, não pode discriminá-la, distingui-la em relação à lei. A lei é, portanto, a mesma para todos. É bem verdade que, dependendo da situação, principalmente financeira, econômica da pessoa, ela poderá, sim, estar cercada de profissionais melhores na área jurídica, que lhe darão uma sustentação maior, porque conhecem um pouco mais da legislação. Porque nós sabemos que existem profissionais melhores e não tão bons em toda e qualquer profissão. Mas a aplicação da lei será a mesma para todos. Por isso, essa igualdade geral já nesse primeiro momento do artigo 5º. Está bem? Mas ainda segue esse caput do artigo 5º. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Garantindo então a todos os residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso é literal lá na Constituição, nos termos seguintes. Somente também para reflexão, para que nós possamos fechar o começo desse artigo, são situações genéricas, me parece. Não é? Mas a aplicação de cada uma dessas situações pode ser genérica, mas em cada um dos casos concretos, ela tem um leque muito grande e a sua aplicabilidade, você vai notar, ela sim, aí ela pode ser pontual em cada uma das situações. Mas você notou que a garantia é então total e irrestrita, não é verdade? E quais então são esses termos que o artigo 5º nos traz? Vamos ver.
Eu já te disse que nós, infelizmente, não vamos conseguir abordar tudo aquilo que o artigo 5º nos traz, porque são 70 e tantos incisos dentro desse artigo. Ficaria impossível, nós ficaríamos algumas horas de alguns dias falando sobre todos eles. Mas de maneira genérica, digamos assim, nós vamos tratar de praticamente todos eles. Um por um. Primeiro, em relação aos baluartes que esse artigo 5º nos traz. A igualdade é um princípio maior, dito por alguns um supra-princípio, digamos assim. Igualdade. E eu trago para vocês um dos pontos dessa igualdade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então vamos lá. Por mais que essa igualdade também seja geral, genérica, vamos tratar então do homem e da mulher. Essa Constituição vigente, chamada de Constituição Cidadã, ela trouxe essa igualdade entre homens e mulheres. E eu também vou fazer alguma abordagem perguntando para você se realmente foi uma conquista principalmente para a mulher essa igualdade. Vamos lá. Homens e mulheres são iguais em todos os aspectos, em direitos e obrigações. Vamos pensar no campo profissional. Elas são iguais? São iguais aos homens, sem dúvida nenhuma. Se desempenhar a mesma função, na mesma condição, com o mesmo tempo de serviço, terão obrigatoriamente que receber a mesma remuneração. Têm os mesmos direitos e certamente terão os mesmos deveres no campo profissional. Vamos pensar dentro da família. Um termo que nós tínhamos tempos atrás na própria legislação, você já ouviu dizer na cabeça do casal? Cabeça do casal. Era esse termo, ouviu dizer? Se você tem um pouquinho mais de vivência, você certamente já ouviu falar disso. E quem era o cabeça do casal? Era o homem, o chefe da família. Na realidade, ele deveria prover toda a família. E a mulher, como regra, ficava em casa, cuidando dos filhos, da casa propriamente dita. A Constituição nos trouxe essa igualdade. Também dentro do lar, ou seja, dentro da família, homens e mulheres são iguais. O pai e a mãe têm o mesmo direito e a mesma obrigação, ou os mesmos direitos e as mesmas obrigações, de sustento do filho, de educação, de alimentação, de proteção aos seus filhos. Não há que se diferenciar. Por exemplo, num caso de separação, quem ficaria com a guarda do filho ou dos filhos? É sempre a mãe? Não, aquele que demonstrar uma condição melhor. Quem tem direito à pensão alimentícia? Aquele que realmente precisar, tanto o homem quanto a mulher. Então, essa igualdade é geral. Voltando um pouquinho no campo do labor, no campo do trabalho, a mulher, então, ela tem as mesmas obrigações, os mesmos direitos do homem. Ela pode trabalhar em toda e qualquer situação? Por isso que eu chamei você à reflexão. Ela conseguiu alguns direitos se equiparando ao homem também no campo trabalhista. É claro que o trabalhador, de maneira geral, ele veio conseguindo seus direitos bem lentamente, gradativamente, e hoje chegou num patamar muito interessante para ele, trabalhador. E a mulher um pouquinho mais demorado, mas ela conseguiu sim alguns direitos que o homem já tinha conseguido. Por exemplo, trabalhar em atividades mais danosas ou gravosas à sua saúde física ou mental. Ela pode já trabalhar, e já desde a Constituição, em atividades insalubres, perigosas, em atividades noturnas. É claro que terá direito a receber o adicional por essa tarefa, essa função desempenhada nessas atividades. Mas pergunta a você, isso realmente foi uma vitória? Uma vitória para a mulher? Essa igualdade no campo do trabalho? Trabalhar numa atividade que seja mais gravosa ou mais danosa à sua saúde? É uma conquista? Pense nisso, sem querer causar polêmica. Mas voltando, então a igualdade é geral e irrestrita. Quando a Constituição não fala diretamente em igualdade, ela proíbe qualquer tipo de discriminação, qualquer que seja. Querendo dizer, em outras palavras, que todos somos iguais. Não há que fazer qualquer tipo de distinção. Ok? Em relação à liberdade, fica mais ou menos tranquilo?
Então vamos ver um outro alicerce dessa Constituição. Vamos lá. A legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Pergunta a você. Você faz o que quer, a hora que quer, ou alguém te proíbe de alguma coisa? Ah, faz o que quer, a hora que quer? Como assim? Você é casado ou não? Ou casada, é? Será que o marido ou a mulher poderia proibir o cônjuge de fazer alguma coisa? Claro, eu estou brincando. Independente da situação de cada um, existe o respeito, não é? O bom senso. E cada uma das pessoas não necessariamente pode fazer o que quiser quando convivem em uma sociedade. Ou uma sociedade conjugal, ou a sociedade de trabalho e assim por diante. Mas quando nós falamos em obrigatoriedade, nós falamos na lei. É o princípio geral da legalidade. Então, a Constituição, ela já reza exatamente isso. Que você pode fazer ou deixar de fazer tudo aquilo que a lei não proíba. É assim. Então eu posso pensar bem claramente. Tudo aquilo que não é proibido é, portanto, permitido? Claro, é exatamente isso. E essa legalidade nós vamos tratar em um outro momento, em uma outra aula, e vamos voltar à baila e eu vou te perguntar, será que essa legalidade é a mesma dada ao Estado, aos agentes do Estado, aos agentes públicos? O agente público, por exemplo, ele pode fazer ou deixar de fazer tudo aquilo que a lei não proíba? Será que é a mesma? Guarde essa resposta para um outro momento, porque eu vou voltar a te perguntar. Mas, primeiramente, a legalidade para o cidadão é essa, a legalidade geral. Ele pode fazer ou deixar de fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Nesse momento, creio que fica de bom tamanho como está. Vamos dar sequência, vamos ao quadro. Direito à vida. Olha aí, essa é bem interessante. Certamente você vai concordar. Todos temos direito à vida. Nascemos, então temos direito de viver? É isso? Seria muito genérico. E aí até uma lei divina, digamos assim, ou diria assim, o naturalista, não é verdade? Esse direito à vida, por mais que possa ser também encarado de maneira genérica, nós podemos fragmentar, digamos assim. Sempre que nós falamos em direito, e eu já falei, se tem direito a alguma coisa, você como cidadão, alguém tem o dever, não é? Sempre nessas situações é dever do Estado. É o dever do Estado o quê? Garantir a vida a todos os cidadãos? Perfeito. Mas além de garantir essa vida contra a criminalidade, por exemplo, que alguém tire a vida de alguém, até punindo, digamos assim, nós temos um Código Penal que fala lá que matar alguém é um tipo penal, ou seja, de certa forma é proibido. E se alguém assim fizer, ele será sancionado, até mesmo com pena privativa de liberdade. Mas o direito à vida, o que significa na realidade? Significa também a impossibilidade do Estado retirar a vida de alguém, mesmo numa condenação criminal. A pena de morte é proibida constitucionalmente. Proibida em todos os termos? Não, a Constituição põe uma vírgula quando faz essa proibição, dando uma exceção nos casos de guerra declarada. É claro, se o Brasil estiver realmente numa guerra, a pena de morte, dependendo de algumas situações, ela poderá ser aplicada. Então, o direito à vida é basicamente isso. É direito, é claro, de todos viverem, e aí as discussões poderiam serem aumentadas, de viver uma vida digna realmente, com um salário justo, uma vida em sociedade, o Estado prestando assistência, etc, etc. Mas não cabe aqui, nesse momento, nós polemizarmos mais do que já existe essa polêmica. Direito à vida é principalmente viver, e o Estado não tendo a possibilidade de retirar a vida do cidadão. Por mais que em determinadas situações
proíba ele de viver condignamente, dependendo de alguma atitude tomada. Não é verdade? Bem tranquilo? Então vamos voltar que ainda temos algumas coisas a serem vistas. Vamos lá. Direito à liberdade. Esses baluartes, essas situações basilares que a Constituição nos traz como direitos e garantias fundamentais, me parece elas sempre andam de mãos dadas, não é? Não tem como tratarmos de uma coisa e deixando a outra de lado. Aqui, direito à liberdade. Por mais que também seja genérica, eu trago um ponto dessa liberdade somente para que a gente possa também refletir. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado, ou seja, sendo proibido o anonimato. Liberdade, vamos falar da liberdade genérica. Você é livre para fazer o que quer, desde que a lei não o proíba, princípio da legalidade. Tá bom. Mas você pode ir para onde você quiser, para uma outra cidade, ir a pé, ir de carro, ir de bicicleta, ir de ônibus. É a liberdade de ir e vir? Me parece razoável também. Dentro do Estado brasileiro, como um todo, do território nacional, me parece que sim, liberdade de ir e vir. É claro que dependendo da situação, algumas barreiras são colocadas para você, mas legalmente constituídas. Por exemplo, se você vai viajar de um para outro estado, certamente você terá que pagar o pedágio para andar em rodovias melhores ou coisas nessas situações. É uma determinada barreira, mas construída também legalmente, porque em tese tem um outro princípio constitucional que proíbe a cobrança literal, não é, para o tráfico de pessoas e bens, a não ser esses que já existem. No caso do campo tributário, ICMS, para circulação de mercadorias, e o pedágio, que é entendido também como um tributo, no caso da liberdade de ir e vir ao cidadão. É claro que ele poderia ir a pé, por exemplo, e aí não vai pagar tributo algum. Mas, enfim, você fala o que quer, a hora que quer, você tem a liberdade de expor, de difundir os seus pensamentos? Claro que sim, não é? Primeiro, essa liberdade de ir e vir e expor o pensamento pode ser em vias públicas, pode ser numa praça pública, pode, claro que pode. Mas essa situação que é colocada na Constituição de liberdade de pensamento e vedando o anonimato, significa dizer que você pode falar, sim, aquilo que você bem entenda, pode inclusive ser contrário ao que a maioria pensa, ao que o Estado pensa, o governo municipal ou estadual, ou mesmo o federal, mas o que lhe não é permitido, ou seja, é proibido, é o anonimato. Você tem que dar a cara para bater. Ó, eu penso isso, por isso, por isso, por isso, e sou o fulano de tal. É claro que todo mundo vai saber dos seus pensamentos e vai saber quem pensa assim, ou seja, quem é você. É mais um princípio fundamental como direito garantido pela Constituição. Vamos ver mais um, vamos lá. Direito à segurança. O que você pensa quando você lê na Constituição que você tem direito à segurança? Você é seguro? O que você acha disso? É direito a essa segurança pública? Me parece também bastante genérico. É claro que o direito à segurança, ele tem a ver com a segurança pública. Novamente, direito de um, dever de outro. Se os cidadãos que vivem no nosso território têm direito a essa segurança, o Estado já vem na sequência tendo o dever. O dever, por exemplo, da segurança pública. Por isso, as polícias judiciárias, não é verdade? Polícia Civil, Polícia Municipal, ou a Guarda Municipal, Polícia Federal. Tudo isso é para garantir a segurança pública. Mas será que o direito à segurança é somente em relação a essa segurança pública? O Estado, a bem da verdade, ele tem que garantir a segurança total e geral. Segurança jurídica, acima de tudo. Segurança nas instituições, tanto públicas quanto privadas. Segurança no sentido de garantir
o direito adquirido, deixando bastante tranquilo o cidadão em relação a, por exemplo, que as instituições do direito público, o Estado propriamente dito, as pessoas jurídicas que compõem o Estado, elas têm essa segurança de serem efetivadas e continuar garantindo o cidadão em todas as possibilidades. Garantia jurídica no sentido de que, por exemplo, o empresário, que é a mola propulsora, é a alavanca da atividade econômica do país, ele poderá, primeiro, escolher a atividade que mais lhe interesse e começar a sua atividade sem que seja pego de surpresa por uma lei que venha abarcar as situações já acontecidas. A Constituição, ela garante a irretroatividade da lei. Ou seja, aquilo que já aconteceu, já aconteceu. Uma nova lei que venha, vamos pensar na área tributária, por exemplo, ela não pode abarcar fatos geradores já acontecidos. É tão somente da publicação da lei para frente. E com algumas outras regras constitucionais também, a partir do próximo exercício fiscal, o princípio da anterioridade, ou a partir de 90 dias, princípio da anterioridade mitigada. Tudo isso para garantir ao cidadão, de maneira genérica, a segurança jurídica. Essa, então, segurança ou direito à segurança é também genérico, mas nós podemos trabalhar de maneira fragmentada em cada uma das situações existentes. Tá bem? Está mais seguro agora? Tenho certeza que sim. Mas você ainda tem mais algum direito ou garantia, não é verdade? Vamos ver o que nós trouxemos. Vamos lá. Volto a repetir, não é somente isso aqui que você pode encontrar na Constituição. Nós podemos encontrar vários outros. Existem lá várias outras garantias fundamentais ao cidadão. Tá bem? Uma delas, nós falamos no empresário, mas a propriedade, na realidade, ela é dada a qualquer cidadão. A Constituição garante o direito de propriedade. E já também, numa sequência, ela fala que a propriedade atenderá à sua função social. Então vamos ver. É garantido o direito de propriedade. É garantido, inclusive, o acúmulo de riquezas. Propriedade pode ser bem imóvel, pode ser bem imóvel, pode ser dinheiro, todos os bens que fazem parte do patrimônio. Então a Constituição garante esse acúmulo de patrimônio. Em relação à propriedade imóvel, mais propriamente dita, vamos fazer algumas análises. Você precisa comprar um imóvel, quer comprar um imóvel, verifica uma situação de mercado, encontra esse imóvel, paga o preço. Vai fazer a transferência, não é, desse bem imóvel, vai pagar a tributação incidente sobre essa transmissão, sem problema nenhum. Pode comprar um segundo, um terceiro, desde que você tenha recursos para isso, não há problema algum. Você pode ter um automóvel, 2, 3, 4, uma frota de automóveis, não há problema algum. A Constituição, que é a nossa maior das leis, conhecida como Lei das Leis, mesmo não sendo lei, por quê? Porque ela é uma Constituição, ela garante tudo isso aí, ou seja, direito de propriedade. Mas, ao mesmo tempo, e dito por alguns, ela traz determinada restrição a esse direito de propriedade. É a chamada função social da propriedade. A função social, ela está presente hoje em todos os aspectos da vida do brasileiro, em tudo. Função social do contrato, função social da propriedade. Querendo dizer, em outras palavras, que praticamente tudo o que cada um faz, ele também tem que olhar do lado. Não interessa tão somente aquele ou aqueles que estão naquela situação. Tudo aquilo interessa um pouco mais. Em relação à propriedade também é isso. Por mais que a propriedade seja tua, que você a tenha adquirido de um outro, de um terceiro, aquele contrato não diz respeito tão somente a vocês. Diz respeito a quem também tem algum interesse, ao seu vizinho, àquele município, àquele estado, dependendo do que você vai fazer com aquela propriedade. Por isso que ela tem que desempenhar o seu
papel social. A função social, ou o termo função social, é bastante discutido e talvez aqui gere também determinadas discussões mais acaloradas. E nós não vamos partir para essa seara, não. Somente para que você tenha, assim, uma noção maior do que seja essa função social, aquele que detém a propriedade, ele tem que tê-la, na realidade, como patrimônio, mas essa propriedade ela tem que desempenhar alguns papéis. Por exemplo, se é um empresário, aquela propriedade ela tem que ser produtiva, ele tem que explorar a sua atividade nessa propriedade ou parte da sua atividade nessa propriedade para que gere emprego, para que dê ao Estado a tributação necessária e obrigatória. Sendo assim, essa propriedade do empresário desempenhará a sua função social. Mas e você, pessoa física, e a sua propriedade, quando que ela desempenhará essa função social? Ou mais particularmente, quando ela faltará com essa função social? Vamos pensar em relação àquele que adquire um terreno urbano, por exemplo, e adquire e nunca mais faça nada naquele terreno. Não o cerque, não o limpe, não mantenha com rigidez. O Estado, ou mais propriamente o município, ele poderia fazer alguma coisa em relação a esse imóvel? Poderia tomar esse imóvel do particular? Não, vamos pensar primeiramente na função social, não é? O que esse imóvel ele tem que fazer? Exatamente a mesma coisa. Primeiro, o proprietário teria que construir ali, ou uma casa, ou alguma coisa, para produzir, para alugar, para dar de moradia para mais algum que não tenha condição de morar. Mas ele não tem condição. Então, que cerque, que mantenha limpo, para que animais não possam usá-lo, para que os próprios vizinhos entendam como abandonado e joguem lixo, detritos e etc., que não é bom para ninguém. Nesse sentido, o município poderia fazer alguma pressão em relação ao tributo de competência do município chamado IPTU. Você já ouviu falar no IPTU progressivo? Nessas situações, o município ele poderá colocar gradativamente, é claro que comunicando ao proprietário, uma alíquota um pouco maior, fazendo com que o proprietário daquele bem imóvel pague um pouco mais de IPTU. É uma determinada pressão para que ele cumpra com a sua função social. Entendeu? Então, essa função social ela deve estar presente em todo tipo de propriedade. Tá bem? Vamos dar sequência, vamos ver mais algum direito fundamental. Vamos lá. Acesso ao judiciário. Diz assim a Constituição: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E completa também dizendo que essa mesma lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Você tem acesso ao judiciário? Pense um pouquinho. Tem, desde que pague um bom advogado? Não, veja. Quando a Constituição ela garante esse acesso ao judiciário, ela está dizendo para todo e qualquer cidadão, não é verdade? Para aquele que também não tem condição de bancar, de pagar as custas processuais, porque todo e qualquer processo tem custas. Existem os honorários do advogado, aquele que é contratado, e se, por exemplo, um sucumbir dentro do processo, ou seja, perder a causa, ele será condenado a pagar os honorários da parte contrária também. Mas, quando a Constituição garante esse acesso ao judiciário, ela diz que o juiz, na realidade, ele não pode excluir de sua apreciação qualquer situação que chegue a ele, ou de lesão propriamente dita, ou de ameaça a qualquer tipo de direito. Isso tem um nome, é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não é? E a lei também garantirá o direito adquirido. Nós já falamos disso quando falamos na irretroatividade da lei, princípio maior da segurança jurídica. O ato jurídico perfeito, você com outro terceiro poderão contratar qualquer tipo de coisa. É claro que
objeto lícito, as partes devidamente capazes, sem problema algum, desde que esteja dentro da lei. Isso é chamado de um ato jurídico perfeito. A lei não pode simplesmente vir e falar, ó, isso aqui que vocês fizeram não vale para nada. Vocês fizeram embasados na legislação. E também garante a coisa julgada. Você já ouviu falar da coisa julgada? A coisa julgada, também chamada de trânsito em julgado ou transitado em julgado, significa dizer que todo aquele que primeiramente busca o poder judiciário para que o Estado possa tutelar o seu direito, porque no campo social ele não conseguiu resolver aquele problema que ele tem com o outro, às vezes até com o próprio Estado. Ele chama o Estado de maneira geral, e aqui no seu poder judiciário, para ajudá-lo. E o Estado, na realidade, ele vai dar uma decisão em relação àquilo que chegou para ele. Quando ele dá uma decisão, aquele que se sente um pouquinho prejudicado, ou mais ou menos prejudicado, poderá tentar reverter até num outro grau de jurisdição aquela decisão, através dos recursos cabíveis. Para o segundo grau, para os tribunais superiores, ele pode então tentar fazer isso, até um momento que não cabe recurso algum. Quando isso acontece, o direito chama de coisa julgada, ou seja, aquela decisão transitou em julgado e não cabe recurso mais algum. É nessa situação que a Constituição vem também garantir, tá bem? Vamos ver mais alguma situação. Ampla defesa e contraditória. Certamente anda de mão dada com, ou de mãos dadas, as duas mesmo, com o que nós acabamos de ver. Diz assim a Constituição: aos litigantes, ou seja, aqueles que estão, entre aspas, brigando na justiça ou em processo administrativo, e também aos acusados em geral, todo e qualquer acusado, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Não é verdade que anda passo a passo com o princípio que nós vimos há pouco? Sim, é assegurado o contraditório e a ampla defesa, tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa. O cidadão, ou todo aquele que estiver numa situação dessa, ou buscando, na realidade, um direito, ou se defendendo de algum pretenso direito de outra parte, a ele é assegurado o contraditório, ou seja, ele pode dizer o contrário daquilo que o autor de uma ação, por exemplo, está dizendo. Não é verdade? Quando ele esteja numa condição de ré ou de réu. E a ampla defesa, ou seja, defesa de forma irrestrita. O direito, na realidade, ele entende que tudo aquilo que é utilizado, não é, para se defender e que o direito permite, ou seja, as provas permitidas em direito, o cidadão ele pode sim aproveitar para a sua ampla defesa. E se aproveitando também de todos os recursos cabíveis em todos os graus de jurisdição. Aquilo que nós acabamos de ver no outro direito fundamental. Muito tranquilo, não é verdade? Claro que sim. Vamos ver, vamos dar sequência. Vamos lá, que ainda temos mais alguns assuntos. Agora, em relação aos direitos sociais, nós tratamos e fizemos a abordagem de algumas situações constantes no artigo 5º. Mas, como eu disse a você, direitos e garantias fundamentais, meu Deus, são bastantes situações. O artigo 6º diz em relação aos direitos sociais. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança novamente. Eu chamo a sua atenção primeiro aqui para a saúde. Por quê? Porque vem uma sequência natural. A previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Vamos pensar assim, direito social. E no artigo 7º, que infelizmente não dará tempo da gente repassar, e eu nem trouxe para isso, nós vamos encontrar os direitos do trabalhador. Lembra-se disso? Está lá na Constituição.
Mas, basicamente, nesse artigo 6º, e nós falamos em saúde, em previdência social e em assistência aos desamparados, ou seja, assistência social. Esses três são os sustentáculos do direito à seguridade social, já balizado pela Constituição. Então, seguridade social é gênero de que essas três situações são espécies: previdência, assistência e saúde. Assistência, direito aos desamparados, aqueles mais necessitados, dever do Estado. Saúde, direito de todos, dever do Estado. Previdência social, direito, e aí não tem mágica, daqueles que fazem sim a sua contribuição. E novamente, dever do Estado. Isso é o que o artigo 6º nos traz, pelo menos na sua cabeça. Vamos ver o que tem mais para que a gente possa dar uma olhada. Vamos lá. Em relação à nacionalidade, você é brasileiro? É? Tem certeza disso? E onde você se encaixa sendo brasileiro e de que forma você adquiriu essa nacionalidade? Nós temos duas situações. O brasileiro ele pode ser nato. Nato é aquele que nasceu no Brasil? Calma, calma. Pode ser. Quando? Quando for pelo critério do jus solis. Ou seja, ele nasceu em solo brasileiro, ele é um brasileiro nato. Mas ele pode ser também considerado brasileiro nato pelo critério do jus sanguinis, ou seja, os seus pais são brasileiros, pai ou mãe brasileiro, ele será também considerado brasileiro. Mas, não sendo brasileiro nato, ele pode ser brasileiro naturalizado, ou seja, aqueles nascidos em outros países poderão adquirir a cidadania brasileira, sim, desde que preenchidos determinados requisitos, não é? Mesmo sendo nascido em outro país, mesmo tendo pais estrangeiros, ele pode, em determinada situação, ser também considerado brasileiro. Nesse caso, brasileiro naturalizado. Talvez você esteja nessa situação, ou não. Perfeito? Em relação à nacionalidade, me parece bastante tranquilo. Mas vamos caminhar, ainda temos aí alguns assuntos. Vamos lá. Direitos políticos. Opa, isso parece bastante interessante. Você tem os seus direitos políticos já assegurados? Nós vamos encontrar na Constituição, em seu artigo 14, alguma coisa relacionada ao direito político. Diz assim: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Se você já votou, certamente você sabe do que nós estamos falando. Com valor igual para todos, ou seja, cada voto é unitário e tem o mesmo peso, digamos assim. E nos termos da lei, mediante. O que diz? Diz a Constituição que pode ser através de plebiscito, de referendo ou de iniciativa popular. Você já ouviu falar nessas situações? Mas são muito tranquilas, por mais que você não tenha ouvido falar. O plebiscito, o que significa o plebiscito? O plebiscito significa dizer que antes de se aprovar uma determinada lei, o legislador ele vai consultar a sua coletividade, perguntar se realmente a coletividade quer aquele tipo de situação ou aquela lei. Ela pode entender que sim ou que não. Se entender que sim, ele, legislador, ele vai então formalizar aquela determinada lei. O referendo é um pouquinho diferente. Existe a lei, o legislador já faz a lei, mas sob uma determinada condição, que ela só entrará em vigor se aquela coletividade, aquela população assim quiser. Então ele vai pedir o referendo daquela população. Aceitando, automaticamente a lei entra em vigor. Não aceitando, ela não tem vigor algum. E a iniciativa popular acontece quando? Quando, na realidade, existe um projeto de lei, mas é buscado nessa coletividade assinaturas, ou seja, de iniciativa popular, determinada porcentagem, assim, assado, levando-se, então, ao legislador, ao Congresso Nacional, por exemplo, né? E aí, com essa iniciativa popular, o legislador cria aquela determinada lei. Nós temos alguns exemplos que poderíamos citar, alguns mais antigos, alguns mais modernos. Se você se lembra, há pouco tempo atrás, o estado do Pará, na realidade, ou no estado do Pará, teve aquela discussão de dividir o estado em outros dois,
a criação do estado de Carajás e do estado de Tapajós, além do estado do Pará, é claro. Fez então um plebiscito buscando naquela coletividade se realmente eles queriam aquilo. E entendeu-se que não. Somente para que você possa se situar. Mas em relação aos direitos políticos ainda tem um pouquinho mais. Vamos ver, acompanhe-me. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18, somente para os maiores de 18, como obrigação. E facultativos, ou seja, aquele que esteja nessa condição aqui, ele pode ou não votar, é uma prerrogativa dele. Por exemplo, os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18. Então, para esses aqui, é facultado o voto. Ainda, no seu parágrafo 3º, são condições de elegibilidade, ou seja, somente nessas condições é que podem ser eleitos determinadas pessoas, na forma da lei. No inciso 6, diz assim, a idade mínima. Então, nós vamos notar aqui condição em relação à idade. 35 anos para o presidente e vice-presidente da República, além de senador. Você que tem uma idade menor que essa, infelizmente para você ainda não dá para ser presidente ou mesmo senador. Tem que esperar os 35. Para cada um dos cargos eletivos, nós vamos sim encontrar essa condição de idade. Veja, para governador, vice-governador de estado e também do Distrito Federal, precisa de 30 anos. Para ser deputado, tanto federal, estadual ou distrital, também prefeito e vice-prefeito, e também o juiz de paz, olha aí que interessante, precisa ter 21 anos. E também, para o vereador, uma condição de 18 anos. São relações e condições à idade, que me parece, assim, bem razoável, dependendo da situação. Em relação aos partidos políticos, nós vamos encontrar alguma coisa no artigo 17. Mas eu só te chamo a atenção para uma situação. Você é associado a algum partido político? Você tem alguma vontade, ou você conhece alguém que esteja com essa vontade de criar um partido político? Será que qualquer situação pode ser criada um partido político? Ou qualquer cidadão poderia se juntar com mais um, ou dois, ou três e criar um partido político? É uma associação como outra qualquer. Qualquer associação não deverá ter uma tranquilidade para ser criada? Me parece razoável pensar que não é bem assim. Vamos ver como trata dos partidos políticos a nossa Constituição. Vamos lá. É livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Ou seja, tudo isso aqui, mais um pouquinho, que me parece não é tão pouco assim. Que tenha um caráter nacional. Também resguardada a proibição de recebimentos, veja muito bem isso aqui, de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros, ou de subordinação a esses. Além da prestação de contas à Justiça Federal, do funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Ou seja, não é fácil criar um partido político, nem acabar com ele. Precisa-se sim de muita outra coisa. Se você está esquecido, recentemente nós tivemos aí uma senadora da República tentando criar o seu partido, até para que pudesse ser candidata a eleições majoritárias. E tentou-se e não conseguiu, ou seja, o partido dela não foi aceito. A discussão chegou até o TSE e o TSE, por um outro motivo, entendeu que a criação daquele determinado partido não era permitido, pelo menos naquele momento. Tratamos então de algumas situações de direitos e garantias fundamentais na Constituição da República vigente. Normalmente, a afronta a esses princípios e garantias fundamentais vai desaguar onde? No Poder Judiciário. Porque um não respeita o outro, como foi o fato do vídeo que nós assistimos. E como que nós poderíamos, então, verificar a aplicação de afronta ou afrontas a esses direitos?
Vamos ao quadro. Um HC, um habeas corpus, tem a sua numeração do STJ, a data da sua publicação e quem foi o relator desse acórdão, digamos assim. Diz a ementa, ou seja, o resumo do que foi ali discutido e decidido. Não há ilegalidade ou abuso na captação de prova que foi deixada na delegacia de polícia e encaminhada a órgão ministerial. Ou seja, existia uma determinada situação de afronta a algum direito que a gente já vai ver e foi deixada uma determinada prova na delegacia e foi utilizada pelo Ministério Público. Os direitos e garantias fundamentais elencados na Constituição Federal, contemplados na dimensão objetiva, ou seja, se formos analisar objetivamente, consistem em norte, ou seja, nos dá a direção para a atuação valorizativa do Estado na realização do bem comum, ou seja, na realidade serve de caminho para essa interpretação. Já na dimensão subjetiva, permitem ao indivíduo se sobrepor à arbitrariedade do Estado, a arbitrariedade estatal. O Estado tem o dever de proteção dos indivíduos frente ao próprio poder do Estado, bem como em face da própria sociedade, justificando a eficácia horizontal dos direitos humanos nas relações particulares. No finalzinho, ele diz assim, não há que falar em sobreposição de um direito fundamental ao outro, ou seja, um não fala mais do que o outro. Eles devem coexistir simultaneamente. Havendo aparente conflito entre eles, deve o magistrado, ou seja, o juiz, buscar o verdadeiro significado da norma, em harmonia com as finalidades precípuas do trecho constitucional, ponderando entre os valores em análise e optando por aquele que melhor resguarde a sociedade e o Estado democrático de direito. Compreendeu você? O que nós falamos, na realidade, durante essa aula toda foi exatamente isso. Um princípio, um direito fundamental não pode falar mais alto do que o outro. Em um determinado caso concreto, nós poderíamos até analisar essa situação. Não que o outro deixe de existir. Ele, naquele determinado caso concreto ou naquela situação, ele ficará um pouquinho abaixo do outro, nessa afronta direta. Mas o juiz ele deve analisar de maneira genérica primeiro e analisar cada caso, cada situação e determinar uma decisão para aquele caso que a ele chegou. É nessa situação. Vamos sintetizar tudo que nós falamos na aula de hoje? Vamos ao quadro. A Constituição de 88 foi, dentre as constituições brasileiras, e nós já vimos isso, a que mais conferiu direitos e garantias fundamentais ao cidadão. Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à educação, à saúde, entre tantos, que, por parecerem às vezes tão básico, chega-se a pensar se é preciso uma Constituição para garanti-los, não é verdade? E a bem da verdade é que a história nos mostra que em alguns momentos no Brasil tais direitos ou não existiam ou foram usurpados pelo poder. Logo, é de se deduzir que além da necessidade de serem conferidos pela Carta Magna de um Estado democrático de direito, os poderes constituídos têm o dever de cumpri-los, além de desfazer com que toda a sociedade os respeite e também os cumpra. Em outras palavras, nós tratamos de direitos e garantias individuais, direitos de toda a sociedade, não é verdade? Se a sociedade, o cidadão brasileiro e aquele que mora aqui mesmo sem ser brasileiro, tem esses direitos garantidos pela Constituição, é dever do Estado, sim, prestar essa segurança maior para que todos esses direitos realmente sejam conferidos a esse cidadão. Chegamos, infelizmente, ao final da nossa aula de hoje, mas ainda temos outras. Espero você no próximo encontro.